Olá, turma. José Carlos de Luca, alguém me tocou. No capítulo de hoje, como está o nosso cesto? Quantos pães você tem? Jesus. Narra o evangelho que Jesus havia passado 3 dias consecutivos com a multidão sofrida, tendo realizado inúmeras curas. Eram mais de 4.000 pessoas que se aglomeravam em torno do mestre junto ao mar da Galileia, dentre as quais se encontravam coxos, aleijados, cegos, mudos e outros tantos doentes que eram colocados aos pés de Jesus, e ele curou todos. Mas depois de atender muitas pessoas e pretendendo se retirar, Jesus notou que a multidão estava faminta e foi assim que ele se expressou aos discípulos: estou com pena dessa gente porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. O Cristo tem compaixão de nós quando vê o sofrimento diminuindo as nossas forças. Ele não nos quer ver caindo de fraqueza pelo caminho. Acabei de fazer uma leitura, gente, por incrível que pareça, falando sobre as quedas. E sempre encontra meios de nos socorrer, pois não é do seu desejo que alguém se sinta abatido quando as dificuldades o atingem. E foi com esse propósito divino que Jesus desejou alimentar aquela multidão. Os discípulos protestaram, indagando ao mestre: como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? É assim que também costumamos reagir quando, diante de tantos problemas que nos aparecem insolúveis, não vemos nenhuma saída e até mesmo duvidamos que Deus possa fazer algo por nós. Mas eu não me canso de repetir esse pensamento do espírito Meimei. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Jesus encontrou a estrada. Ele formula aos discípulos a pergunta que abre este capítulo: quantos pães vocês têm? E os discípulos respondem: 7 pães e alguns peixinhos. O Cristo pega o alimento existente, dá graças a Deus e parte os pães e os peixes, entregando-os aos discípulos, e eles fazem a distribuição ao povo, saciando a fome de mais de 4.000 pessoas. E as escrituras registram que sobraram 7 cestos de alimentos. O amor de Jesus nunca está pobre, repetia frequentemente Chico Xavier. A comida foi tanta que alimentou mais de 4.000 pessoas e ainda sobraram 7 cestos. Eu sou Santo Tomé. Ai, eu leio essas coisas, eu preciso entender. Quero destacar mais de 3 ensinamentos que podemos extrair da multiplicação dos pães. O primeiro deles refere-se à conduta de Jesus ao pegar 7 pães e alguns peixes e ainda de multiplicá-los, dar graças a Deus. O mestre nos dá uma bela lição sobre a gratidão. Ele tinha apenas 7 pães para alimentar mais de 4.000 pessoas. Jesus não reclama a Deus por ter tão pouco alimento. Ele simplesmente agradece o que tinha em mãos. Dar graças é expressar agradecimento. O mestre nos ensina sobre o poder da gratidão. Quem agradece o que tem, não importa o que tem e quanto tem, sempre receberá mais, pela ação da lei de ressonância espiritual anunciada por Jesus. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será retirado. Quem é o grato pelo que tem, é porque reconhece o que tem, está contente com o que tem, ainda que possa precisar de mais. No entanto, sua conduta mental é positiva, pois reconhece o quanto já tem, e assim, pela lei de ressonância, receberá mais ainda. Quem é mal agradecido e ingrato é incapaz de reconhecer os bens que já possui, e assim, tendo focalizado aquilo que lhe falta, a lei da ressonância lhe responderá da mesma medida da sua crença, retirando-lhe o que tem. É por isso que a reclamação, a queixa e a ingratidão são os grandes obstáculos ao nosso crescimento material e espiritual. Não há prosperidade sem o exercício da gratidão. Jesus, dando graças a Deus, por 7 pães, obtém a graça de mais 4.000 pães. O segundo ensinamento que podemos deduzir da conduta de Jesus resulta da observação de que ele, depois de agradecer a Deus, partiu o alimento antes de multiplicá-lo. É a lição da partilha. Quando dividimos o que temos com os outros, sobretudo com os mais necessitados, sejam eles de ordem material ou espiritual, Deus multiplica nossos recursos, disse muito bem Antonin Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe. O amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Eu amo esse autor aqui, eu amo essa obra.
O Pai Celestial jamais deixará secar a fonte que sacia a sede daqueles que dela se aproximam. Consoante ensina Bezerra de Menezes, quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. O terceiro e último ensinamento que recebemos do Mestre está relacionado ao fato de que, para realizar a multiplicação dos alimentos, Jesus não prescindiu dos 7 pães e de alguns peixinhos que os discípulos tinham. É a oportuna reflexão proposta por Emmanuel. Teria o Mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a medir quanto impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Se desejarmos tocar o coração de Jesus, suplicando-lhe o auxílio para as nossas aflições, estejamos certos de que o amigo divino haverá de nos perguntar também: quantos pães você tem? Se procurarmos pela multiplicação do nosso amor em nossa vida, careceremos de ter em nosso coração ao menos um pouco de amor para oferecer aos outros. Se precisarmos do perdão de Deus, haveremos também de ter perdoado alguém que nos tenha ferido. Se pedirmos a bênção da saúde, é justo que oferecemos a Jesus as migalhas de nossa paz, compreensão e tolerância para com os outros. Enfim, todas as vezes em que multiplicarmos as bênçãos a Jesus, verifiquemos antes como está o nosso cesto e o que temos a oferecer ao Mestre, porque ele sempre nos repetirá a indagação: quantos pães você tem? Pois é. Parábola, né? Eu acredito que, não sei, para Deus nada é impossível, para Jesus menos ainda, mas como eu sou São Tomé, fica meio difícil entender que com um pouquinho de pão se alimenta tanta gente, mas entendendo da minha forma, grosso modo, né? Bem a grosso modo, as 3 lições, né? Agradecer, a troca, né? Você dar sem querer nada em troca, mas você dividir o que você tem com o outro, né? E estar sempre pronto para essas situações onde você vai ser solidário. Quando você age com solidariedade, Deus não deixa faltar nada para você. Então, ele vai estar sempre multiplicando, né? E eu estava lendo um texto, como eu sempre leio em áudio, né? Deste livrinho aqui, Minutos com Chico Xavier, onde ele está falando das quedas, né? A gente tem a questão de cair e ficar. E aqui não está falando muito diferente, não, né? Nós não temos que nos conformar com um pouco. A gente pode querer mais, mas desde que a gente também saiba dividir o mais, né? Senão fica preso dentro do egoísmo e do orgulho. E isso não é bem-vindo a Deus, né? A Jesus, que veio aqui para nos exemplificar a ser pessoas melhores. Então, a questão do cesto é o que você guarda no seu cesto aí, né? O que você tem nele para oferecer, para agradecer e para oferecer. Vamos para a oração? Mestre Jesus, eu também estou com fome. Fome de amor, de compreensão, fome de saúde, de companhia, de oportunidade. Peço que você possa hoje, mais uma vez, realizar a multiplicação dos pães em minha vida. Eu creio que você pode fazer isso, mas eu sei que também devo fazer parte desse milagre. Devo agradecer todas as bênçãos que já disponho, todas as coisas boas que me aconteceram e as coisas ruins que não aconteceram. Estou olhando para a minha vida, procurando encontrar as bênçãos e noto como sou rico, afortunado. Tenho problemas? Sim, porém tenho muito mais as razões para agradecer do que para reclamar. Olho para o meu cesto e tenho poucos pães a lhe oferecer. Mas eu compartilho o que tenho, meus bens, meus talentos e capacidade com os meus irmãos de caminhada. Aprendi com você que dividir é ganhar, repartir é somar. E sei que meu cesto, quando tocado por seu amor e sua vontade, vai se encher de pães e peixes. A fartura, a saúde e a felicidade cairão em minha vida como chuva no deserto, porque aprendi que você trouxe a vida em abundância para todo aquele que for capaz de transformar seu próprio coração. Obrigado, Jesus, por seu amor que nunca me desampara. Assim seja.